O mestre Douglas Rufino trabalha há 20 anos salvando vidas através do jiu-jitsu na favela do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Visto com maus olhos nos anos 1990 e início da década passada, o esporte virou hoje uma marca no Brasil. Vamos acompanhar. Favela do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. No alto do morro, há 20 anos, o mestre Douglas Rufino salva vidas através do jiu-jitsu. Ele trabalha como professor do projeto social Cantagalo Jiu-Jitsu desde 2003, 3 anos depois de sua criação, e de onde saíram alguns campeões do esporte. Então, cara, o projeto nasceu em 2000 com o intuito de ajudar as crianças aqui da comunidade, intuito de dar um futuro melhor e dar uma oportunidade dos jovens, como eu, como outros amigos meus, a poder viver do esporte, a viver do jiu-jitsu. Além dos movimentos e técnicas desta arte marcial de origem japonesa e vertente brasileira, os jovens aprendem valores para a vida. Tem muitas crianças também que chegam aqui rebelde e acabam saindo na disciplina, porque o jiu-jitsu ensina isso, disciplina e respeito. Mas o jiu-jitsu brasileiro também tem um passado sombrio. Nos anos 1990 e início da década de 2000, a arte marcial ocupava manchetes na imprensa e foi objeto de investigações. Na época, o esporte estava no auge, especialmente entre as classes sociais mais altas, que tinham condições de pagar para aprender suas técnicas de defesa pessoal. E nos anos 90, o jiu-jitsu ele era muito popular no Rio de Janeiro, mas entre uma determinada camada, assim, uma camada mais média, classes médias, uma certa elite, moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro, moradores da Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro começou a registrar brigas nas ruas e bares, que em alguns casos envolviam lutadores de jiu-jitsu, que geralmente compartilhavam o mesmo estereótipo. Homens brancos, musculosos e donos de cachorros da raça Pitbull. A imprensa os batizou como Pit Boys e acompanhou de perto os atos violentos que eles protagonizavam. Passadas algumas décadas, o jiu-jitsu hoje é uma marca nacional. Hoje, você chega no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu é tão conhecido quanto o nosso futebol, né? As crianças das comunidades, diversos campeões, diversas pessoas que mudaram ou têm a sua vida mudada pelo jiu-jitsu, isso porque ele chegou nesses lugares. Eu me vejo daqui a uns anos de faixa preta, sendo uma professora excelente, se não der certo na carreira de atleta, mas o foco principal é ser campeã mundial na faixa preta. As brigas arranharam a imagem do esporte, mas os anos e os esforços de alguns mestres para evitar que os atletas fossem relacionados a atos violentos permitiram virar essa página. Hora de futebol no Brasil News. O Vasco da Gama apresentou sua principal contratação, o meia-atacante francês Dimitri Payet. O Vasco apresentou o meia Dimitri Payet no Salão de Beneméritos de São Januário. Das mãos de Lúcio Barbosa, CEO do clube, e Paulo Brax, diretor executivo, o francês recebeu a camisa 10 do Gigante da Colina. A estrela francesa assinou com Cruz Maltino até julho de 2025. Durante a coletiva, o jogador de 36 anos agradeceu aos dirigentes e torcedores do clube e citou o maior ídolo do time, Roberto Dinamite. Histórico do Brasil. Gostaria de agradecer muitíssimo a presidência do Clube Vasco da Gama, os torcedores que tão bem me recebem, esse clube gigante que é o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Mythique, avec la photo de Roberto Dinamite. No dia de ontem, eu pude saber um pouquinho da história de Roberto Dinamite e saber que é absolutamente emblemática e mítica essa camisa número 10. Em outro trecho, Payet disse que a história vascaína pesou na hora da decisão de escolher o clube. Où ses supporters se sont battus notamment pour de grandes causes comme le racisme
Et quand on parle de Vasco et de ses supporters en France, quand on parle de racisme, on fait souvent référence à ce club-là. Por que escolhi o Vasco da Gama? Pois olha, eu sei que é um time é um gigante, e não só no Brasil, o time é muito conhecido na França também. A gente sabe da história de Romário, de Juninho, de Edmundo e de Roberto Dinamite. Mas há mais uma razão também para a minha escolha, e é a luta que o Vasco fez historicamente e continua fazendo, sua luta contra o racismo. Então, realmente, é uma escolha que vai nesse sentido de fé e dedicação. O treinador interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, realizou sua primeira convocação na sede da CBD, no Rio de Janeiro. Os jogadores defenderão o Brasil nas partidas contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias. O técnico Fernando Diniz fez sua primeira convocação na seleção brasileira. Os atletas chamados vão disputar os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida será contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro. Na outra semana, dia 12, enfrentam o Peru, em Lima. Com isso, a lista ficou assim: goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Atlético Paranaense, e Ederson, que defende o Manchester City, da Inglaterra. Nas laterais, os convocados foram Danilo, da Juventus, da Itália, Wanderson e Caio Henrique, ambos do Mônaco, da França, e Renan Lodi, do Olympique de Marselha, também da França. Na zaga, Diniz levou o Ibanez, do Al-Ahly, da Arábia Saudita, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Nino, do Fluminense. Já no meio, os convocados foram André, do Fluminense, Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra, Casimiro, do Manchester United, e Rafael Veiga, do Palmeiras. Na frente, ele, o craque Neymar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, da Inglaterra, Richarlison, do Tottenham, e os jovens do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior. A Rede Brasil estreia pela primeira vez na televisão neste sábado, às 6h30 da tarde, a atração chinesa Yeloli. A animação conta a história da Terra Mágica de Yeloli, um reino de fadas paralelo ao mundo humano. O reino das fadas Yeloli existe paralelo ao mundo humano, mas a destruição do ambiente natural pelos homens está afetando seriamente a sobrevivência dessa nação de fadas. Quando entrarem no mundo humano, todas as fadas da terra de Yeloli serão transformadas em bonecas sem vida. Do estúdio Voxtelar, Yeloli, em 4K, pela primeira vez na televisão brasileira. A minha espada de prata clama pelo sangue de vocês, suas fadas rebeldes. Vão vir a comida dela. Yeloli, em 4K, inédito na TV. Estreia dia 19, sábado, a partir das 18h30, na Seção Oriental. Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. O Brasil News de hoje fica por aqui. Bom fim de semana. E nós voltamos segunda-feira. Até lá.